Paz e graça. Como o pastor Sidney disse, meu nome é Thiago Zambelli e de fato eu vim para cá enviado por uma igreja batista de Campinas, São Paulo, para evangelizar, fazer missões focando o sertanejo da zona rural. E vou falar um pouquinho a respeito disso, durante esse nosso tempo. Então não vou enfatizar muito a minha pessoa aqui. Mas neste assunto que trago para vocês, uma controvérsia, a autoridade das Escrituras e a tradição, certa vez Jesus estava conversando com alguns fariseus. E de fato, Jesus ele constantemente se engajava em controvérsias com os líderes da sua época. Jesus não hesitava, quando necessário, de discordar publicamente ou mesmo avisar o povo dos falsos ensinos de sua época. Não foi por menos que, certa ocasião, Jesus alertou. E eu vou pedir aqui o coisinha dos slides aqui, pronto. Obrigado. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que eu pretendo compartilhar com vocês hoje não é original meu. O mentor do meu pastor, Ari Veloso, certa vez disse: a arte da originalidade está na habilidade de omitir as fontes. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que o conteúdo é meu, ainda que minha preocupação também não seja a reprodução do livro em que eu baseei este nosso estudo. Agora disponível em português, As Controvérsias de Jesus, por John Stott. Ele, apesar de falecido, ainda me ensina por meio de seus livros, por meio de seus artigos. Aliás, alguém aqui já leu este livro? Se você já leu, ergue sua mão só para eu saber. Tá bom. Então isso significa que eu vou ter uma pequena chance de agregar alguma coisa para a sua vida. E o assunto do nosso tempo aqui está no segundo capítulo deste livro, que é no debate de Cristo com os fariseus sobre a fonte da autoridade. Se não tivermos isso acertado, corremos diversos perigos, a começar pela própria aceitação que cada um de vocês terá ou não terá sobre o que eu vou falar. Com que autoridade eu falo qualquer coisa para vocês aqui? E certa vez, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Nesta ocasião, apesar da pergunta ser muito boa, a motivação daqueles que perguntaram a Jesus, a saber, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, estava errada. Pensem comigo, ainda que as igrejas tenham muito em comum, elas também possuem profundas diferenças. Ortodoxa e católica, calvinista e arminiana, histórica e pentecostal, liberal e radical. Sabemos que existem diferenças, certo? Então, em que igreja acreditar e seguir? Essa é uma questão que está no cerne do tema autoridade. E de fato as perguntas são várias. Debaixo de que autoridade você acredita no que você acredita e ensina? Debaixo de que autoridade você aceita algumas doutrinas e rejeita outras? Quem lhe deu essa autoridade? Será então que é só uma questão de opinião e então uma confissão de fé contra outra? Será que não tem um critério que todas as igrejas e cristãos podem acessar e se avaliarem? Qual é a autoridade final? Todas as igrejas que eu conheço concedem alguma medida de autoridade às Escrituras. Então, uma nova pergunta é a Escritura Sagrada a única fonte de autoridade da igreja?
Ou precisamos suplementar a autoridade da Escritura com algo mais? Será que a tradição faz este papel? E por tradição eu não estou chamando o zelo pelo qual a Escritura foi passada de geração em geração. Se a Bíblia tivesse sido a única coisa passada adiante em todos estes anos, então tradição e Escritura seriam palavras sinônimas. Mas o fato é que cada geração interpretou a fé, tentando elucidá-la e aplicá-la, e com isso passou adiante para as próximas gerações, tanto a Escritura como as suas interpretações, ou seja, a tradição. Escritura e tradição são coisas separadas, e até por isso que perguntamos, qual a relação entre Escritura e a tradição? Em nossos dias, em nosso país, com uma história de colonização católica, tanto quanto uma nação majoritariamente católica, essa é uma pergunta de enorme importância. Mas essa não é uma questão somente moderna. No tempo de Jesus, ela já era polêmica, como mostrou o Joséfos, historiador judeu, sobre uma história ou uma discussão entre os fariseus e os saduceus, dois diferentes grupos religiosos do judaísmo da época de Jesus. O que eu agora explicaria é isso, que os fariseus trouxeram uma grande quantidade de observações por sucessão de seus pais ao povo, aos quais não estão escritas na lei de Moisés, e por essa razão que os saduceus as rejeitam e dizem que devemos prezar as observações que são mandatórias, a saber, aquelas que estão escritas na palavra, e não devemos observar que é derivado da tradição de nossos antepassados. Da forma como este historiador judeu escreveu, Jesus concordava com os saduceus, afirmando que a autoridade se encontrava nas Escrituras e não na tradição. No entanto, isso não fazia dos saduceus do time de Jesus e nem Jesus do time dos saduceus. Os saduceus, eles minavam a autoridade das Escrituras por meio de suas interpretações superficiais. Talvez vocês se lembrem aqui quando Jesus exorta os saduceus por não conhecerem as Escrituras. E como sabemos, falta de conhecimento não era um problema para o Messias. E os fariseus? Eles adicionavam à Escritura Sagrada com a sua massiva quantidade de tradição. Assim, enquanto os saduceus minavam a Escritura por retirar do conteúdo, os fariseus minavam a Escritura por acrescentar a ela conteúdo. E como isso se deu? Os fariseus, eles criam que as tradições dadas oralmente pelos antepassados foram primariamente ditas por Moisés no Monte Sinai, junto à entrega da lei. Portanto, entregue pelo próprio Deus ao povo de Israel. Dessa forma, eles creem que há duas revelações divinas paralelas: a escrita e a oral, igualmente importantes e igualmente autoritativas. Mas no século II a.C., essa forma oral foi preservada por meio da escrita e chamava-se Mishnah. Ela tem 6 divisões: agricultura, festivais, casamento, leis civis, leis criminais, leis cerimoniais. E ela foi suplantada, foi adicionada agora um novo comentário, o comentário do comentário, o Guemará. E juntas, o Mishnah e o Guemará, eles formam o que hoje nós conhecemos como Talmud judeu. E para vocês terem uma ideia do quanto o povo de Israel estimava por essa tradição, num de seus Targums, que basicamente são paráfrases do Antigo Testamento em aramaico, Deus é representado como de dia ocupado com o estudo das Escrituras e de noite ocupado com o estudo da Mishnah. E dada essa informação introdutória a vocês, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou seus aplicativos em Marcos capítulo 7, onde focaremos nosso tempo de estudo. O texto diz: os fariseus
e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Eu quero orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de juntos aqui refletirmos a respeito da Tua Palavra e percebemos, Pai, como ela é divina, como ela é suprema, como ela é suficiente, Pai, para que tenhamos uma vida conforme a Tua vontade. Pai, nos ajude a perceber em oposição à própria tradição e reconhecer nas nossas vidas, talvez questões que tenhamos, infelizmente, estamos tendo colocado à altura, Pai, ou à semelhança da Tua Palavra. Pai, eu peço ao Senhor que ilumine os nossos corações e que o Senhor se faça presente no nosso meio. Eu te agradeço em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A ocasião desta controvérsia de Jesus com os fariseus se deu quando alguns deles viram os discípulos de Jesus comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar, como Marcos descreve no versículo 2. Percebam que nos versículos 3 e 4 formam o que chamamos de um comentário editorial, no caso de Marcos, para explicar a situação que ele mesmo chamou de mãos impuras. Percebam os parênteses, pelo menos na versão internacional que eu mostro para vocês. É importante entendermos que essa não é uma questão sanitária, de higiene, é uma questão cerimonial, de purificação. Dessa forma, os fariseus chegam até Jesus e lhe perguntam: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? A resposta de Jesus nos versículos 6 e 7 é uma citação de Isaías 29:13, confirmando a hipocrisia dos fariseus já anunciada pelo antigo profeta. E com a resposta de Jesus que se segue, percebemos pelo menos 3 princípios importantes sobre as escrituras sagradas e a tradição. A primeira delas: a escritura é sagrada e a tradição é humana. A segunda delas: a escritura é mandatória e a tradição é facultativa, é opcional. A terceira dela: a escritura é soberana, é suprema e a tradição é subordinada. E a gente vai olhar esses 3 princípios então um por um. O que Jesus fala sobre a tradição? No versículo 5, Marcos, o evangelista, relata que os fariseus disseram ser a tradição dos líderes religiosos, talvez na sua versão diz, os anciãos. Jesus disse que eles são regras, que tradição, elas são regras ensinadas por homens.
E nisso Jesus já dá uma rasteira no argumento dos fariseus, pois como vimos, eles acreditavam que essas tradições eram tão divinas quanto a Bíblia. Ele já começa deixando bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E esse não é o único argumento de Jesus para mostrar que a Escritura é divina, enquanto a tradição é humana. No versículo 10, Jesus diz: pois Moisés disse, e ele contrasta isso com: mas vocês afirmam. Moisés disse, vocês afirmam isso. O que Moisés disse é da parte de Deus, mas o que vocês estão dizendo, fariseus, é baseado na tradição de vocês. Isso não vem de Deus, como as Escrituras, ou do mesmo modo que as Escrituras. E como eu sei que aquilo que Moisés disse é de Deus? Dentre as várias passagens que eu poderia usar, escolha que está exatamente no nosso contexto, só que agora em Mateus, e ao descrever o mesmo evento, ao invés de dizer Moisés, ele diz Deus. Pois Moisés disse em Marcos, pois Deus disse em Mateus. O que Moisés disse é o que Deus disse. Moisés é um veículo de comunicação daquilo que Deus tem para ensinar. A tradição não tem origem em Deus, mas nos homens. Perceba então que nós temos o próprio Senhor Jesus, com toda a sua autoridade, distinguindo entre Escritura e a tradição. Uma é divina, a outra é humana. Para ficar mais claro, talvez você seja semelhante a mim, que não nasceu num lar protestante, mas num lar católico romano, com uma tradição religiosa diferente. No catolicismo romano, de onde eu vim, existe uma doutrina chamada de sucessão apostólica. E o que é isso? A doutrina da sucessão apostólica é a crença de que os 12 apóstolos passaram a sua autoridade adiante a seus sucessores, que então passaram sua autoridade apostólica para os seus sucessores, continuando através dos séculos, até os dias de hoje. A Igreja Católica Romana vê a Pedro como líder dos apóstolos, com a maior autoridade e, portanto, seus sucessores recebem a maior autoridade. A Igreja Católica Romana combina esta crença com o conceito de que Pedro, mais tarde, se tornou o primeiro bispo de Roma e que os bispos romanos que seguiam a Pedro eram aceitos pela Igreja primitiva como autoridade central entre todas as outras igrejas. A sucessão apostólica, combinada com a supremacia de Pedro entre os apóstolos, resulta no bispo romano sendo a autoridade suprema da Igreja Católica, ou seja, o Papa. No entanto, em lugar algum das Escrituras, Jesus, os apóstolos ou quaisquer outros escritores do Novo Testamento declaram a ideia de sucessão apostólica. Em lugar algum do Novo Testamento está registrado qualquer um dos apóstolos ter passado a sua autoridade apostólica para os seus sucessores. Em lugar algum, qualquer dos apóstolos prevê que eles iriam passar adiante a sua autoridade apostólica. Não. Jesus ordenou que os apóstolos construíssem o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja que os apóstolos construíram? O Novo Testamento. O registro das obras e dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja não necessita de sucessores apostólicos. A igreja necessita dos ensinamentos dos apóstolos, precisamente registrados e preservados. Isso é exatamente o que Deus providenciou na sua palavra. Olha, vamos dar uma olhada nesse texto de Paulo. Quando ele escreve para Timóteo a sua segunda carta, ele diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Paulo escreve para Timóteo, seu filho verdadeiro na fé, que as palavras que ele ouviu de Paulo, que era apóstolo, fossem confiadas a homens fiéis que também fossem capazes de ensinar outros. Ou seja, que o ensino de Deus, entregue aos apóstolos e aos profetas, perpetuasse de geração em geração. Por quê? Porque a palavra de Deus é a expressão escrita da própria autoridade de Deus.
Foi o próprio apóstolo Pedro que disse: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A única tradição, mas ela não é uma tradição humana, que possui toda a autoridade, é a própria Escritura. É por meio dela que a igreja primitiva aprendeu a discernir e julgar todo o ensino, como ensinado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses. Portanto, assim como Jesus diferenciou a Escritura Sagrada da tradição humana, nós também precisamos fazer o mesmo. Precisamos, como Jesus, afirmar que a Bíblia é divina, mas a tradição não, ela é humana. E agora a gente passa para o nosso segundo ponto. A Escritura é mandatória e a tradição é facultativa. Aliás, quando buscamos ser como Cristo, que distinguiu entre tradição humana e Escritura Sagrada, devemos ter o cuidado de imitá-lo corretamente. Jesus não depreciou a cerimônia de lavar as mãos antes de comer dos fariseus. Tampouco a exagerou, colocando-a no mesmo patamar das Escrituras Sagradas. Jesus não rejeitou toda e qualquer tradição humana, proibindo seus discípulos de apreciá-la ou segui-la. O que Jesus fez foi colocar o lugar da tradição no seu devido lugar, em segundo lugar. Era nisto que os fariseus estavam falhando. Eles colocavam a tradição no mesmo pé de igualdade das Escrituras. De acordo com a citação de Jesus do texto de Isaías, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O próprio Jesus disse que eles estavam ensinando as regras de homens como se fossem regras de Deus. De fato, ensinamentos, nessa versão do slide, na NVI, é um verbo no texto grego. Na versão TCZ, Tiago de Carvalho Zambelli, é ensinando como doutrina os mandamentos de homens. Repetindo, o problema dos fariseus era fazer da tradição como se fosse Escritura Sagrada, dando o mesmo peso da Escritura Sagrada. Jamais podemos fazer de regras de homens como se fossem regras de Deus. Não podemos forçar ninguém a fazer qualquer coisa, qualquer regra, obedecer qualquer regra de homens como se fossem regras de Deus. Um bom exemplo aqui é como disciplinamos os nossos filhos. Tenho visto muitos pais faltarem com sabedoria e discernimento para a aplicação da disciplina, seja ela em palavras, seja ela privando seu filho ou sua filha de algo, ou seja com a vara da disciplina. Muitos pais disciplinam seus filhos porque eles não fizeram o gosto do pai ou da mãe. Gosto esse que não é identificado na Bíblia como pecado. Será que devemos punir nossos filhos por atitudes que a Bíblia não condena? Vocês sabiam que algumas décadas atrás, isso é menos de um século, os canhotos eram punidos se comessem usando a mão esquerda ou se escrevessem com a mão esquerda? Há pais que, semelhantemente, ao ensinar seus filhos, fazem de costumes, de hábitos sociais e culturais, como se fossem mandamentos de Deus. Eu quero que meu filho coma de boca fechada, não porque isso seja mandamento de Deus, mas porque é culturalmente agradável, mas eu não faço disso como se fosse regra divina. Eu quero que a minha filha entenda os benefícios de se tomar banho, mas isso não é mandamento de Deus. Eu não posso misturar as coisas e tratar os meus desejos como se fossem todos desejos de Deus, mesmo que eles sejam bons. Aliás, Tiago capítulo 4, versículos 1 a 3, trata exatamente disso. Como bons desejos podem ser pecaminosos. Então, queridos, percebam que forçar outros a fazerem o que Deus não prescreveu para que fosse feito, não tem origem no Senhor. As regras de homens, as tradições humanas não são doutrinas como a da Bíblia, que todos precisam crer
e obedecer. Pense comigo sobre esse ritual de lavar as mãos antes de comer dos fariseus. É higiênico, é saudável lavar as mãos antes de comer. Não há nenhuma proibição bíblica que nos condene quando lavamos as mãos antes de comer. Cerimonialmente, é inofensivo. Então, qual o problema? Jesus ilustrou o problema ao falar do Corban. Corban, para quem não sabe, é uma palavra hebraica transliterada para o grego, e neste caso, em nossas Bíblias, no português, referente a alguma coisa que foi separada como presente para ser dado a Deus numa data futura, mas que ainda está em posse do proprietário. De acordo com a tradição judaica contemporânea, a pessoa que fizesse este voto era absolvida da responsabilidade de apoiar ou assistir seus pais, uma clara violação da lei mosaica de se honrar os pais. O Corban era uma jogada farisaica que elevava a tradição humana para o status de revelação divina. Esse é o problema. Eles tinham regras bem detalhadas que determinavam certas práticas e proibiam outras que nunca foram ordenadas por Deus, mas eram apresentadas como se assim fosse, como se fosse de Deus. Queridos, isso é extremamente importante. Há cerca de 500 anos, um homem pregou 95 teses na porta de uma igreja romana, porque ela estava indo muito além das escrituras sagradas, sobre, por exemplo, como uma pessoa era salva por Deus. A luta deste homem, Martinho Lutero, era demonstrar que o conteúdo bíblico era e é suficiente para nos relacionarmos com Deus, inclusive ganharmos, sermos presenteados com a nossa salvação. Lutero teve um grande apreço por esta passagem de Paulo aos Romanos. Não me envergonhe do Evangelho, porque o poder de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Notem bem, o que Paulo está chamando de poder de Deus para a salvação? Ele está chamando o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. E o que ele diz ser o Evangelho? Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é a morte de Cristo pelos nossos pecados e a sua ressurreição. Essa é a boa mensagem. Quem nela confia torna-se filho de Deus, é transferido do reino das trevas para o reino de Deus, é selado com o Espírito de Deus, nasce de novo, é uma nova criatura e todas as outras identidades que Deus nos dá quando em Jesus confiamos. A salvação de homens e mulheres não é um plano meu e não é um plano seu, também não é um plano da igreja, ela é somente o veículo de Deus para que seus planos aconteçam e se desenvolvam. Foi o Senhor Deus que disse, por intermédio de Paulo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aumentar qualquer coisa no como uma pessoa pode ser salva, ou retirar qualquer coisa dessa mensagem, é brincar de Deus. Não foi você nem eu quem decidiu como homens e mulheres seriam salvos por Deus. E para ficar bem claro aqui, Jesus disse: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para se ter a vida eterna, basta crer em Cristo tal como as Escrituras o apresentam. Não é por menos que João diz a razão pela qual escreveu o seu Evangelho. No capítulo 20, versículos 30 e 31, é dito: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tem a vida em seu nome. Vocês sabem por que João escreveu a respeito de um casamento onde Jesus transforma água em vinho? João acabou de dizer, para que vocês saibam quem é Ele, e sabendo quem Ele é, vocês creem e tenham vida eterna. Por que João ressuscitou Lázaro? Para que vocês saibam quem é Ele, e sabendo quem Ele é, vocês creem e tenham vida eterna. Por que Ele curou pessoas? Para que vocês saibam quem Ele é. Porque o Antigo Testamento falava exatamente: este homem que um dia virá, o Messias, ele fará X, Y, Z, A, B, C, D. E João prova isso. Ele fez X, Y, Z, A, B, C, D. Ele é o Messias. Opa! É nele que eu devo crer. Ele é o Cristo. E crendo, eu tenho a vida eterna. Quando alguém, por exemplo, exige que pessoas, escutem com atenção, parem de fumar, parem de beber, parem de xingar as outras, para então aceitar a mensagem do Evangelho, nós estamos fazendo como os fariseus do nosso texto de estudo. Nós estamos dizendo que essas ações são condições divinas para alguém ter fé em Cristo, quando nem mesmo Deus as colocou como condição. Qual é a condição para sermos salvos? Crer. Essa é a única condição, é confiar em Cristo. E Cristo, o Cristo bíblico, aquele que as Escrituras nos apresentam, o Cristo que cura, o Cristo que restaura, o Cristo que vive e salva, o Cristo que é paciente, que não deseja que ninguém pereça, mas que chegue ao arrependimento. Uma mudança de paradigma a respeito de quem essa pessoa é. Veja bem, para ficar bem claro, eu não estou dizendo que as pessoas que querem seguir a Cristo devem continuar fumando, bebendo até cair, mentindo, roubando, adulterando. Não é isso. Eu estou dizendo que essas proibições, como qualquer outra proibição, não é doutrina bíblica da salvação. Ela é tradição de homens. Senhores e senhoras, que hoje aqui me escutam, se por alguma razão vocês ainda desconhecem o tão grande amor de Deus, entendam que não há nada que lhe impede de hoje mesmo vocês conversarem com Jesus, dizendo que você confia nele e quer segui-lo. Diga para ele que você se arrepende de ter vivido uma vida longe de seus caminhos, mas que agora quer se dedicar e aprender mais dele, e a viver mais como ele. Se você tem dúvidas sobre isso, sabe que eu estou à disposição, e eu sei que muitas outras pessoas aqui também estão à disposição de lhes ajudar a entender mais, de ter certeza da fé que você precisa ter para fazer parte da família de Deus. Portanto, meus queridos, não se enganem, tome cuidado para não fazer de seus costumes, dos costumes da sua família, dos costumes da sua igreja, como se fosse um mandamento de Deus. A tradição é humana e facultativa, ela é opcional, mas a Escritura Sagrada é mandatória, todos devemos obedecê-la, porque é a palavra viva do Deus vivo. Chegamos então ao nosso terceiro ponto,
a Escritura é soberana e a tradição é subordinada. E ao contrário do segundo ponto, quando a tradição humana é opcional, aqui o caso é de quando devemos rejeitar a tradição humana. A gente vai voltar então no próprio exemplo do Senhor Jesus com o Corbã. Imagine um rapaz fazendo um voto Corbã com o seu dinheiro. Isso significa que seu dinheiro estava todo consagrado a Deus. Também significa que mesmo que seus pais precisassem da sua ajuda financeira, ele não poderia ajudá-los, pois seria desvio de voto feito. Em outras palavras, livraria o rapaz de qualquer responsabilidade no cuidado para com eles. O voto de Corbã era tão forte que deveria ser mantido mesmo que envolvesse a quebra da lei. Não é por menos que Jesus compara com o que Moisés disse e com o que os fariseus diziam. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe, e assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Vimos que o problema da tradição dos fariseus com a cerimônia de se lavar as mãos era colocá-la num pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. No entanto, lavar as mãos antes de se comer não é problema algum. Agora, o problema aqui é outro. Não é simplesmente que o Corbã tenha sido colocado no mesmo patamar das Escrituras, mas é que essa lei anula a palavra de Deus. Quando colocada aqui, na altura da Escritura Sagrada, ela retira o poder que somente tem a Escritura Sagrada. Ela vai contra o mandamento de Deus. Em outras palavras, esse é o caso de se rejeitar a tradição. Por 3 vezes Jesus mostrou esse terceiro princípio, de que a Escritura é soberana, ela é suprema, e se algo vai contra ela, deve ser rechaçado. O resto é subordinado. Jesus disse: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Em cada um desses casos, Jesus coloca a tradição dos homens em oposição à Escritura de Deus e proíbe de negligenciar, pôr de lado e anular a palavra de Deus. Para quê? Para se apegar e obedecer à tradição dos homens. De fato, o que devemos nos apegar e obedecer é exatamente a própria palavra de Deus. Percebam que, em suma, os fariseus perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes? Em resposta, Jesus pergunta: por que vocês transgridem os mandamentos de Deus em prol da sua tradição? Quando a Escritura e a tradição estão em choque, Jesus insistiu que a Escritura é soberana sobre a tradição. Obviamente que honrar pai e mãe está acima de um voto Corbã. Nesse debate com os fariseus, Jesus mostrou ser a Escritura divina. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A tradição não teve o que chamamos de inspiração divina. A tradição é humana, não tem a mesma origem em Deus como a Escritura. Suficiente. Não é necessário adicionar mais nada para fazê-la melhor. Nas palavras do salmista, no Salmo 19, a Bíblia é perfeita, digna de confiança, torna sábios os inexperientes, é justa, dá alegria ao coração, é límpida, traz luz aos olhos. É soberana, é suprema,
Não é a tradição que julga a Escritura, mas a Escritura que julga a tradição. É a Escritura que diz se algo é certo ou errado, bom ou ruim, não a tradição. A ocasião do nosso encontro hoje de noite foi chamado de conferência teológica. Hoje alguns de vocês receberão o certificado de conclusão de um curso de missões e evangelismo. Como vocês, formandos, evangelizarão? Confiarão na divindade da Escritura e dependerão dos métodos do ensino do Senhor para alcançar aqueles que ainda desconhecem Cristo? Sabe, eu não acho que vocês acreditam que sabem mais do que Deus, mas quando negligenciamos aprender com Ele sobre como evangelizar, como fazer discípulos de todas as nações, nós elevamos o que acreditamos ser correto e, sem mesmo querer, a gente iguala o que pensamos ao nível de divino. Você acha mesmo que a Bíblia é suficiente para alguém se converter e ser convertido? Certa vez, num concílio, para que um irmão fosse reconhecido como pastor entre os pastores presentes, eu fiz uma pergunta: candidato, irmão, pode definir para mim o que é evangelho? O que é o evangelho? Ele foi bastante verboso, falou muito, mas em nenhum momento ele citou a ressurreição de Cristo. E é interessante que Paulo, naquele mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, mas no versículo 17, vai dizer que sem a ressurreição, vã é a nossa fé. Ressurreição faz parte da essência das boas novas do Evangelho. Você acha mesmo que a Bíblia é suprema? Que é por meio dela que você pode dizer para alguém que ele ou ela está pecando e precisa pedir perdão às pessoas que foram ofendidas, inclusive Deus? Estou me aproximando do final, mas eu queria aproveitar este momento e tocar numa área pouco dialogada na igreja cristã brasileira: o aconselhamento bíblico. Em 2014, eu e minha família nos mudamos para os Estados Unidos para estudar o que chamamos de aconselhamento bíblico. Foi um mestrado de 2 anos e meio. Foi um tempo que me ajudou a olhar para as Escrituras e entender mais e melhor como ela é divina, suficiente e soberana. De lá, viemos praticamente que direto para Paulo Afonso no início de 2016. Nosso objetivo? Alcançar os sertanejos da zona rural, dos povoados tantas vezes negligenciados pelas igrejas da própria região. Um parêntese aqui. Vocês sabiam que a estimativa é de apenas 1% de verdadeiros cristãos na zona rural do sertão nordestino brasileiro? Vocês sabiam que este número é até menor do que a presença evangélica ou do verdadeiro cristianismo em países muçulmanos? Fecho parênteses. Enquanto eu e a equipe que faço parte busca alcançar este objetivo, também me disponho para ajudar qualquer pessoa reconhecedora de ajuda. Sento com essa pessoa, eu a escuto e proponho uma estratégia bíblica para solucionar seu problema. Qual o problema? Quando elas chegam até mim, os problemas são diversos: vício em pornografia, vício em drogas lícitas e ilícitas, sexualidade confusa, síndrome do pânico, automutilação, ansiedade, problemas conjugais, relacionamentos quebrados, amargura, ira, filhos indisciplinados, depressão, e a lista vai. Sim, você pode não saber, mas a Bíblia apresenta soluções para todos estes problemas e muitos outros. Por quê? Porque somente Deus, genuinamente, compreende o coração da sua criação. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? O Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Somente Deus entende verdadeiramente o coração de uma pessoa, suas motivações, suas necessidades e a solução para tais necessidades. Deus, por meio de suas palavras e do seu Espírito, nos capacita a olhar as necessidades das pessoas com os olhos dele. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando estudamos diligentemente a Bíblia, percebemos quão medíocres nós somos em achar que Timothy Leary, Betty Friedan, Alfred Adler, Abraham Maslow, Carl Rogers, Sigmund Freud e muitos outros sabem mais do que o próprio Criador. Se cremos que a Bíblia é divina, suficiente e soberana, por que não levamos passagens a sério passagens, que Deus não existe, que o pecado pessoal não é um problema e que alguma terapia em forma de conversa é necessária para trazer alívio? Por que confiamos tanto em teorias assim? Queridos, vamos nos enxergar, vamos abrir os nossos olhos e pedir perdão a Deus, porque não temos dado à Escritura a devida atenção e lugar que é somente dela. Não levamos a sério Pedro, não levamos a sério Paulo. Também creio que não temos levado a sério aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Vocês sabiam que, segundo Corsini Raymond, no seu livro Current Psychotherapies, Psicoterapias Atuais, existem mais de 400 diferentes sistemas de psicoterapia? Eu pergunto para vocês: quem tem autoridade para dizer a vocês o que fazer e como fazer? Em quem vocês confiarão? Queridos, ainda há muito o que conversarmos sobre este assunto, mas com o título de conferência teológica, eu queria deixar essa pulga atrás da orelha de cada um de vocês, para que reflitam biblicamente no que eu estou dizendo. Afinal de contas, se você está aqui hoje, acredito que de alguma forma você tem buscado a Deus, você tem buscado andar nos caminhos dele, e por isso